Eu já estou prevendo que esse vídeo vai me gerar alguns xingamentos, comentários chateados comigo e até e-mails. Sim, que quando eu falo que um Mac não vale o preço que a galera pede, eu recebo e-mail falando que eu estou atrapalhando a venda da galera. Mas eu tô só tentando dar uma dica, tá? Então, gente, eu tô tentando dar uma dica pra quem tá querendo comprar o seu primeiro Mac. Mas vamos lá. Aqui temos dois Macs que se parecem muito. Na direita temos um MacBook Air 2019 com Core i5, um dos últimos antes do M1. E aqui temos o primeiro computador da Apple com chip ARM, que é o MacBook Air M1. Ambos com 8 GB de RAM, versão básica, tá? Esse aqui tem 128 GB de SSD e esse daqui tem 256. Mas por que eu tô com esses dois aqui? Porque eu quero ajudar vocês a não pagar caro em Mac. Porque a diferença de preço entre os dois anunciados é pequena, mas a de performance é gigante. Então olha só, estou aqui na OLX e vou procurar por MacBook Air 2019. Olha só o preço que a galera pede nesse computador, que inclusive já nem tem mais update, né? Eu fiz um vídeo recentemente no qual eu mostrei o garimpo que eu fiz dessa máquina, que eu paguei R$1.500, né? Ela me custou R$1.500 e eu falei que não vale a pena. Mas olha só, R$3.200 um MacBook Air 2019 com Core i5. E só uma coisa, isso não é algo que eu tô atacando esse anúncio específico, esse vendedor, não. Tem vários aqui, ó. Tem vários aqui que a galera pede um pouquinho fora do que, na minha opinião, vale e do que eu acho que vocês deveriam pagar, tá? Eu até tô desenvolvendo com meu primo um site que é tipo uma tabela FIP de Macs, no qual a gente fala, esse Mac tem esses problemas, esse Mac, a peça dele é tanto preço, né? A bateria custa tanto, tal, para ajudar vocês. Mas vamos pegar esse MacBook então, Air de R$3.200, né? Beleza. Agora deixa eu abrir uma outra aba aqui. Vou procurar aqui MacBook Air M1 de 2020, né? Vamos dar uma olhada, tem de 4.200, o que não tá caro, 3.800 tá o preço normalmente, 4.500 tá muito caro, 3.800, 4.800 novo, né? Mas na Shopee tem mais barato. Vamos pegar esse aqui, ó, do Funcionários, 3.799, né? Do bairro Funcionários. Tá com 143 ciclos só de bateria e custa R$3.800. Parece que tem algumas marquinhas de uso, né? Porque é um computador usado, mas não tem problema. Já tá com Sequoia, né? Coisa que o Air 2019 não roda, mas tudo bem. Beleza. Então, Ju, coloca aí pra gente o preço, tá? Temos aqui R$3.200 e esse aqui R$3.800. Vamos pegar esses valores de comparação. Ou seja, o MacBook Air M1 é 20% mais caro do que o MacBook Air 2019 com chip Intel. Mas e na performance? Como é essa diferença? Então beleza, eu baixei aqui em ambos o Geekbench 6 e vou rodar um benchmark para vocês verem. Então pronto, já rodei aqui o benchmark, olha só, o Air de 2019 com Core i5 conseguiu 1.559 pontos, enquanto o Air M1, 8.803 pontos. Gente, o Air M1 custa 20% mais caro e tem 460% a mais de performance. Cara, é quase 5 vezes melhor no quesito desempenho que um i5 de 2019. Ou seja, de um ano para cá, em apenas um ano, esse computador ficou quase 5 vezes mais lento que um M1. Essa pontuação pode variar um pouquinho, tá? No caso agora eu estou só com esse programa aberto aqui, não tem nada rodando. Eu acabei de ligar o computador, então ambos estão até friozinhos, né? Estão bem de boa de temperatura. Ah, inclusive eu vou mostrar até isso de temperatura para vocês também, que é uma diferença gritante, tá? Deixa eu rodar aqui novamente para vocês verem o que eu estou dizendo. Mas assim, pessoal, a diferença vai ser gritante de qualquer maneira, mas só rodar aqui para vocês verem, ó. Eu coloquei aqui, olha, temperatura do i5, já tá lá pegando 100 graus, olha lá, enquanto aqui no M1 tá friozinho, 50, 60 graus, bem de boa. Olha aqui a diferença, cara, como tá fritando a máquina, enquanto no M1 tá bem tranquila. Vou parar o benchmark aqui. Então o primeiro ponto que eu gosto de mostrar para vocês é 20% de diferença de preço, só que a performance é totalmente diferente. Agora vamos pegar um uso real, que é edição de vídeo no DaVinci Resolve. Então a primeira coisa que eu fiz foi colocar o mesmo projeto no DaVinci Resolve para renderizar em ambos os computadores. Só que nessa hora aí eu até inverti o lado, tá pessoal? Do lado direito é o Air M1 e do lado esquerdo é o Air 2019. Enquanto o M1 começou a renderizar e já estava lá faltando 8 minutos para acabar, só que é claro, esse tempo aumenta um pouco porque vai ter alguns efeitos e títulos bem pesados no meio da renderização, o Air com Core i5 estava dando mais de 7 dias. Meu Deus, o que é isso? Com o tempo restante. E aí eu deixei rodando, o Air de 2019 com Core i5 estava fritando, eu até coloquei a ventoinha dele no máximo e depois de muito tempo tivemos um resultado.
E olha só a diferença de tempo. Renderizando o vídeo em Full HD, o Air M1 renderizou em 4 minutos e 5 segundos, enquanto o de 2019 e 5 demorou 1 hora e 38 minutos. Olha só essa diferença, não preciso nem comentar nada, meus amigos. E assim, esse é um vídeo rápido só para mostrar para vocês como é a diferença entre o último Intel da linha Air para o primeiro M1, tá? Se você tá pensando em comprar um Air desses antes do M1, junta um pouquinho mais de dinheiro, porque às vezes vale a pena. Igual nesse caso do 2019, a diferença de preço é pequena, a de performance é gigante. É só aproveitar que eu estou com as duas máquinas aqui, deixa eu mostrar até a questão da webcam, porque muda um pouco mesmo eles tendo o mesmo hardware, né, da câmera. Agora vocês estão me vendo pela webcam do MacBook Air de 2019, é uma webcam 720p. Agora vocês estão me assistindo, né, me enxergando pela webcam do M1, que é exatamente a mesma webcam, só que por causa do chip, ele tem um pós-processamento melhor, que deixa a imagem um pouquinho melhor. Mas eu vou ser bem sincero que no quesito webcam, a diferença dos dois é pequena, tá? A diferença mesmo é gigante na performance. Então, pessoal, esse é um rápido vídeo para falar para vocês assim, toma cuidado com esses MacBooks que às vezes você vê muito novinho aí, você pode comprar gato por lebre, ainda mais quem tá juntando seu dinheirinho suado para comprar seu primeiro Mac para trabalhar. Vamos supor, você é um editor de vídeo, tá iniciando aí, se você comprar um Air de 2019, você vai passar perto. Mas de qualquer maneira, outra dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, que pode ajudar vocês a precificar esses computadores. Aqui, ó, Geekbench 6. Você pode entrar no Google e procurar o resultado que esses computadores dão nos testes de benchmark, tá? Sempre que a gente roda um benchmark, ele sobe para database do Geekbench. E aí você digita, por exemplo, aqui, Gabriel, eu quero comprar um MacBook Pro de 2017. Pronto. Beleza, aqui, ó, MacBook Pro Core i7, ó, de 2017, 15 polegadas, placa dedicada, 2.480 pontos. Beleza, então a gente vai lá no Geekbench de novo. Browser, MacBook Air M1. MacBook Air M1, que a gente acabou de fazer aqui, ó. Eu acho que foi esse. Não, na verdade o nosso deu um pouquinho menos, né? Mas pode ser esse aqui, MacBook Air M1. Aí você vem em casa, você pode até ver, olha, 4 núcleos, beleza, 8 GB de RAM. O outro é um com 16 GB de RAM. Cara, dá bem menos ponto do que um Air M1. Aí se você entra para ver aqui, ó, MacBook Pro 2017. Olha quanto que a galera pede. 3.000, 3.300, 2.600, ok. 2.200 tá mais okzinho, entendeu? 3.000, 3.500. Então assim, cara, toma cuidado com isso. Sempre dá uma olhada e valorize seu dinheiro. Esse foi um vídeo só para ajudar vocês, como eu faço para dar uma precificada em Macs, tá? É claro que você não vai pagar 8 vezes menos no computador, entendeu? Mas se a diferença de preço estiver pequena, aí sempre opte por um Mac mais novo, tá? Não, Gabriel, eu preciso de rodar Windows. Beleza, aí no seu caso tem que comprar Intel mesmo, tá bom? Mas é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui. Esse foi um rápido vídeo e valeu, pessoal. Falou!